Convido a cada irmão que abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Se os irmãos forem aí pelo começo, os irmãos verão Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6. Hoje meditaremos do verso 1 ao verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aqui, vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao Senhor nesse momento que nós meditaremos na sua palavra. Deus eterno, tu és o Deus, o Senhor que se revelou a nós, e cremos, Senhor Deus, que a sua revelação especial é a tua palavra, Senhor Deus, é a Sagrada Escritura. Nós lemos, Senhor Deus, agora uma porção da tua palavra e cremos que o Senhor fala ao teu povo através dela. Por isso, Senhor Deus, confiantes de que a tua voz ecoa em nossos corações, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale a cada um de nós nessa noite. Que a tua família, que a tua palavra molde as nossas famílias, a nossa maneira de viver, a nossa maneira, Senhor Deus, de enxergar esse mundo e de transmitir isso às próximas gerações. Que o Senhor nos ilumine nessa noite. Que o teu Santo Espírito aplique toda a tua palavra em nossos corações, para que andemos segundo a tua santa, bendita e agradável vontade. É isso que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos o costume, pelo menos da igreja presbiteriana conservadora, mas dentre outras igrejas irmãs, nós temos o costume de, no mês de maio, nós separarmos esse mês para tratarmos a respeito de assuntos que falem acerca da família, né? O mês de maio nós consideramos o mês da família, o mês do lar. Por isso nós dedicamos as nossas mensagens, as nossas meditações para tratar justamente da questão familiar. E quando nós falamos, meus amados, a respeito de família, de ensinamento, de criar os filhos do caminho do Senhor, talvez o texto mais conhecido e um texto que não pode ficar de fora, uma das passagens mais importantes que falam a respeito de como lidar com a família, é justamente Deuteronômio capítulo 6. Então, nós iniciaremos o mês da família, justamente tratando desse texto tão importante,
tão significativo que foi para o povo de Israel e que é para o povo de Deus até hoje, né? Nós precisamos lembrar que quando Moisés aqui ele vai citar essas palavras ao povo, aqui em Deuteronômio capítulo 6, nós precisamos lembrar um pouco do contexto, tá? E eu vou retroceder, os irmãos talvez estranhem, mas eu vou retroceder lá para Gênesis. Lá para Gênesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, onde Deus estabelece uma aliança com Abraão. Né? Em Gênesis 12, Deus chama Abraão, tira Abraão da terra de Ur dos Caldeus e o chama e faz uma aliança com Abraão. Promete a Abraão uma descendência, promete a Abraão terra. E quando nós chegamos no capítulo de número 15 de Gênesis, Deus ele ali estabelece uma aliança com Abraão, dá a Abraão sinais da sua fidelidade, de como ele cumpriria essa aliança. No entanto, lá no meio dessas promessas que Deus faz para Abraão, Deus diz que era necessário que antes de que Abraão e a sua descendência possuíssem a terra da promessa, eles haveriam de ser escravos numa terra estranha, no meio dos caldeus, durante cerca de 4 gerações, o que depois se tornou cerca de 400 anos, quando o povo foi escravo no Egito. Nós lemos no início do nosso culto que quando Deus fez essa aliança com Abraão, Deus não tinha em mente apenas Abraão, mas Deus disse que seria o Deus de Abraão e de toda a descendência de Abraão. Seria o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então, a partir daí, meus amados, nós vemos os desdobramentos dessa aliança, dessa história, depois com Isaac, com Jacó, quando José vai para o Egito e ali toda a família desce para o Egito, vai para o Egito e com o passar do tempo eles são escravizados. E aí então, Deus, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, Deus chama Moisés para libertar o povo. Deus se lembra da aliança que ele havia feito com Abraão, então liberta o povo com a sua mão poderosa. E o povo então, depois de sair do Egito com a mão poderosa do Senhor, o Senhor realizando grandes milagres, o povo começa a peregrinar pelo deserto, rumo à terra prometida. Mas o povo, com a sua incredulidade, com a sua desconfiança, com a sua constante murmuração, o Senhor faz com que muitos daqueles que haviam saído do Egito sejam impedidos de entrar na terra da promessa. E agora, quando nós chegamos aqui em Deuteronômio, o povo já havia peregrinado por cerca de 40 anos no deserto, e o povo agora estava prestes a entrar na terra da promessa. E o que Moisés vai fazer é reafirmar as ordens de Deus para que o povo se lembrasse da aliança e como eles deveriam viver na terra da promessa dentro dos termos da aliança. Como que o povo da aliança viveria dentro da terra da promessa. Se os irmãos até verem aí no capítulo 4, do verso 44 em diante, você vai ver que Moisés ele vai até repetir os 10 mandamentos, né? Entrando no capítulo 5, Moisés vai discursar novamente ao povo, vai repetir os 10 mandamentos para que o povo entendesse que vocês, os seus pais, não entraram na terra porque pecaram contra o Senhor, foram desobedientes. Vocês estão prestes a entrar. Como vocês devem proceder nessa terra? Então é diante desse contexto que Moisés vai citar essas palavras para o povo de Israel. Para que o povo de Israel, como ele diz aqui, para que o povo vá bem te suceda na terra que passas a possuir. Para que o povo tenha dias prolongados. Então, meus amados, diante desse texto aqui, nós meditaremos hoje em cima do seguinte tema, que nós educamos segundo o que está em nossos corações. Nós educamos segundo aquilo que está em nossos corações. E é exatamente isso que Moisés vai transmitir ao povo agora. Porque é interessante que a primeira coisa que nós podemos pontuar aqui, meus amados, é que
o foco de Moisés não é só na geração que vai entrar na terra, mas Moisés, ele destaca aqui pelo menos 3 gerações. 3 gerações. Ele destaca, olha o verso de número 1 e 2. Ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem. Percebam que é um contexto de ensino. Deus está ensinando o povo. Esses são os juízos, mandamentos, estatutos que Deus, o Senhor teu Deus, te deu para que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra em que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. Quem? Ele diz: tu, teu filho e o filho de teu filho. Ele pega 3 gerações. Então percebam, meus amados, que o que Moisés tem em mente aqui é um projeto a longo prazo. Não é simplesmente um foco na nossa vida, para nós, algo momentâneo. O que está aqui, meus amados, há mais em jogo aqui do que necessidades imediatas do povo. Moisés, ele diz que há mais coisas em jogo aqui do que necessidades imediatas. Um cuidado futuro. É isso que Moisés está focando. Percebam que Moisés quer que nós não foquemos apenas nas necessidades imediatas. E nós, como pais, eu que sou pai, nós, meus amados, de forma recorrente, nós caímos no erro de achar que os nossos filhos, eles apenas necessitam de coisas imediatas. Talvez a roupa do mês, é o tênis do mês, é a prestação da escola do mês, é a compra do mês, e nós estamos voltados para um cuidado imediato dos nossos filhos. Só que Moisés, ele está pensando lá na frente. Quantos de nós, meus amados, pensamos... É difícil nós pensarmos, às vezes, até no futuro dos nossos filhos. É claro que pensamos. Mas, normalmente, sempre pensamos em coisas mais materiais. Em coisas terrenas. Quando pensamos em provisão para os nossos filhos. Mas quantos de nós já pensamos numa provisão espiritual para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos? Quantos de nós? O que Moisés quer nos mostrar é exatamente isso. Pare de focar apenas nas necessidades imediatas. Pare de focar apenas nas necessidades imediatas. Tenha uma visão do futuro. Providencie uma vida saudável, espiritual para você, para os seus filhos e para os seus netos. Os mandamentos do Senhor são a fonte disso. É isso que o Senhor está nos mostrando. Foque no futuro. Foque nas próximas gerações. Tenha uma visão mais ampla. Veja as gerações futuras. Eduque-se para que você possa educar as gerações futuras. Primeiro, que os mandamentos se te ensinem, para que você possa educar as gerações futuras. Os mandamentos que o Senhor ordena não é apenas a nós. Lembre-se, o Senhor não trabalha apenas de forma individual. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele trabalha também com a família. Deus, quando chama Abraão, como eu acabei de dizer para os irmãos, Deus, ele diz: eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Deus é o Deus da família. Deus trabalha com a família, com a descendência minha. E, meus amados, que graça maravilhosa que é essa. Que amor de Deus que é esse. Que fidelidade do Senhor que é essa fidelidade. Porque eu creio que o meu Deus é o Deus da minha filha. Que o meu Deus é o Deus da minha descendência. Deus foca em gerações. E percebam, meus amados, então, que assim como o Senhor se preocupa com as gerações, percebam, olha os termos que ele usa aqui. Ele começa falando, então, eu já destaquei, os mandamentos, os estatutos, o juízo. O Senhor mandou tudo isso para que nós sejamos ensinados por eles. Para que fôssemos ensinados. E depois de sermos ensinados, o que devemos fazer? Cumprir. Cumprir na terra que nós
que o povo passaria a possuir. Qual é o propósito disso? Temor a Deus, para que temas ao Senhor. Para que temas ao Senhor. Verso 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. Para quê? Para que bem te suceda. Para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Deus de teus pais. Perceba como que o Senhor ele vai ligando uma geração na outra, mas o Deus é o mesmo. Os mandamentos são os mesmos. E percebam, meus amados, que esses mandamentos que o Senhor nos deu, nos ensinou, para que nós os cumpramos, para temermos o Senhor, ele diz, é para que bem te suceda. Percebam que nós temos sempre uma visão equivocada dos mandamentos do Senhor, parece que toda ordem ela é restritiva. Parece que toda ordem tira a nossa liberdade, a nossa autonomia. Parece que nós temos dificuldades em receber ordens, mandamentos, né? Os mandamentos do Senhor são mandamentos libertadores. Quando Deus ele nos dá determinadas ordens, determinados termos de vida para que vivamos nessa terra, não é visando o nosso mal, mas é pelo contrário, é para que a nossa vida vá bem. Para que bem te suceda. É a mesma coisa com os nossos filhos. Nós temos, aqueles que têm filhos, sabem que quando nós damos ordem aos nossos filhos, parece que os filhos acham que nós estamos querendo o mal deles. Quando nós restringimos alguma coisa, quando nós proibimos alguma coisa, os nossos filhos acham que nós estamos querendo o mal deles. Nós estamos os privando de sua liberdade e de sua alegria? Não! Pelo contrário, nós queremos que ele vá bem. Que ele vá bem. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é exatamente isso. Essa visão futura. Essa visão a longo prazo. Essa visão para gerações. Meus irmãos, infelizmente, nós temos dificuldade em investir na nossa vida espiritual, na nossa vida particular. Nós já temos dificuldade disso. Mas olha o tamanho da responsabilidade que Deus nos traz aqui diante desse texto. Que nós devemos nos mover nessa direção futura. De não pensar apenas em nós, mas pensar em nós, nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Tenha em mente essa geração futura. Tenha em mente essa geração futura. Tenha em mente você, mas também tenha essa geração futura. Em segundo lugar, como eu acabei de dizer, isso começa conosco. Isso começa por cada um de nós. Isso começa por mim. Isso começa por você. A provisão espiritual para as próximas gerações começa por cada um de nós hoje. Ele diz no verso de número 4 ao verso número 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por onde começa? Por mim. Percebam, meus amados, que ele vai sair desse contexto geral, sim, verso 4, mas ele passa para o contexto individual. Ele diz que há uma mensagem para Israel, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a ideia de que só o Senhor é Deus. Dentre todos os deuses, só o Senhor é Deus. Só o Senhor de Israel, só o Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança, né? Somente o Deus da aliança é o verdadeiro Senhor, né? O chamado Shema dos judeus. Isso aqui, os judeus, eles recitam isso aqui todo dia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso daqui, a nação deveria estar muito convicta disso. Todo o povo deveria ter a convicção de que só o Senhor é Deus. E lembre-se que eu disse que nós vamos educar segundo aquilo que está em nossos corações. Nós precisamos, meus amados, compreender que existe só um Deus. Só um Senhor. Só um Senhor.
E esse é o nosso Deus. Ele precisa ser o meu e o seu Deus. O único Deus das nossas vidas. Há um único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas ele sai desse contexto coletivo e foca no contexto individual. Porque ele diz, amarás, pois, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui são mais questões específicas para o povo, de forma individual. Né? Cada um amar a Deus. O que ele diz é que, de fato, Israel deve ser uma unidade nessa crença teísta do Deus da Escritura. Mas percebam que ele fala que agora isso vai se mostrar na forma individual de cada um. Porque começa por mim. Eu preciso amar a Deus de todo o coração, de toda a minha alma e de toda a minha força. As palavras do Senhor precisam estar no meu coração. O que isso nos ensina, meus amados? Que esse conhecimento que nós temos de Deus, essas palavras que o Senhor nos ordenou, como ele diz aqui do verso 1 ao verso 3, essas palavras que o Senhor nos deu, ela não é apenas um conhecimento de vida. Não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento de vida, meus irmãos. Esse conhecimento que nós temos que que somente o Senhor é Deus, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que toda a sua palavra é para o nosso bem, todo esse conhecimento que nós temos acerca de Deus não é meramente um conhecimento teórico, mas é um conhecimento de vida, meus amados. Não é apenas um conceito que nós temos, um conceito teísta, um conceito de que há um Deus, há o Deus de Israel, há um Deus Criador. Não é simplesmente esse conceito, mas é um conceito de vida, é algo vivencial. Percebam que quando ele traz essa questão de amar a Deus de todo o coração, de toda a força, com toda a alma, ele está falando de cada aspecto da nossa existência. De cada aspecto da nossa existência. O que isso nos ensina, meus amados? Que quando nós falamos a respeito daquilo que nós cremos acerca de Deus, isso não é algo apenas de domingo. Nossa religião não é uma religião de domingo, a nossa religião é uma religião de vida. Nosso relacionamento com Deus deve refletir em cada aspecto da nossa vida. A integralidade do homem, o que Deus está falando aqui é a integralidade nossa. O nosso ser como um todo, de toda a força, de toda a alma, com todo o coração. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele cita esse versículo 2 vezes, né? Vou citar apenas uma delas, lá em Mateus capítulo 22, verso de número 37, onde ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele traz aqui uma ideia mais agora de mente, de intelectualidade. Essas palavras são repetidas lá em Marcos capítulo 12, verso de número 30, onde ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E de toda a tua força. Isso, meus amados, começa por cada um de nós. Tanto que no verso de número 6 ele diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no teu íntimo. Percebam, meus amados, que nós guardamos no coração, a Escritura diz. Algumas semanas atrás eu considerei isso com a igreja, eu falei que o nosso coração ele pode ser considerado a casa do tesouro. Ou seja, nós guardamos os nossos tesouros ali. Aquilo que há de mais precioso para nós guardamos em nossos corações. Então percebam que o meu coração precisa ter a palavra do Senhor, ter o Senhor. Porque tudo que proverá, tudo que sairá do meu coração, precisa sair desse coração que tem a palavra de Deus. Então aquilo que você mais valoriza,
está no teu coração. Ouve, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ame-o com toda a tua força, de todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Guarde as palavras do Senhor, que elas estejam no teu coração. Meus amados, percebam que esse amor ao Senhor, essa palavra no nosso coração, não é apenas para que nós creiamos em Deus, mas é para que nós nos deleitemos nele, para que nós tenhamos prazer no Senhor. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Você precisa ter prazer na lei do Senhor. Nós precisamos nos deleitar em Deus, amar a Deus. Os nossos filhos precisam ver que nós amamos a Deus, que nós amamos a palavra do Senhor, que isso está no nosso coração e que isso transborda para as nossas vidas. Para que nós possamos, então, ensinar às próximas gerações. O que o Senhor requer de nós? Uma vida dedicada inteiramente a Ele. É uma vida dedicada inteiramente a Ele. Desde o nosso coração, se espalhando por cada aspecto da nossa existência. Que a nossa vida seja dedicada inteiramente ao Senhor. Esse é o meu dever, deve começar por mim, deve começar pelo meu coração. Esse investimento nas gerações futuras começa pelo meu coração. E nós vemos, meus amados, que esse amor, ele é apenas uma resposta daquilo que Deus fez por nós e ainda faz. É interessante se nós olharmos o verso número 20, da continuação do texto, mas olha o que diz aí o verso 20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Meus amados, é esse Deus que nós temos que amar. E é esse Deus que nós temos que ensinar. E o que nós vamos ensinar? Aquilo que está em nosso coração. Quando eu tenho a convicção de que Deus, que o nosso Senhor é o único Deus, que eu amo, que eu me deleito nele, que eu tenho prazer no Senhor, que eu amo de forma integral na minha vida, e que a palavra dele, ela reside no meu coração, ela está no meu coração para que toda a minha existência seja transformada e moldada pela palavra, o que eu faço a partir disso? Eu transmito esse conhecimento. E aí eu começo esse investimento nas próximas gerações, o que nos leva ao nosso terceiro ponto, que é criar um ambiente de aprendizado aos nossos filhos. Lembre-se, nós educamos segundo aquilo que está em nossos corações. Então, se o teu filho vê em você um coração materialista, um coração terreno, um coração distante do Senhor, é isso que nós vamos transmitir. Agora, se o nosso filho vê em nós essa convicção de que o Senhor é o nosso único Senhor, que Deus é o nosso único Senhor, que nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com toda a força, que a palavra do Senhor ela está no nosso coração, é isso que nós vamos ensinar. Quando os nossos filhos perguntarem, é sobre esse Deus que nós vamos falar. Verso número 7 ao verso 9 diz assim, tu as inculcarás, o quê? As palavras que o Senhor ordenou. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que o Senhor está dizendo aqui? Nós devemos educar os nossos filhos, meus amados, segundo a palavra do Senhor. Lembre-se que algo muito importante para os nossos dias, para todos nós aqui, é que a função de educar os filhos no caminho do Senhor
não era uma função da igreja da época, era uma função dos pais. Era uma função dos pais. Hoje nós, infelizmente, caímos no erro e na negligência de achar que quem deve criar os meus filhos no caminho do Senhor é o pastor. Não. Quem deve criar o seu filho no caminho do Senhor é você, pai e mãe. É sua responsabilidade criar os seus filhos no caminho do Senhor. O que a igreja faz? A igreja nos habilita, nos prepara, nos capacita a dar esse respaldo na educação cristã dos filhos. Mas cabe aos pais essa dedicação de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. É uma tarefa fácil? Não é. Tanto que a primeira palavra que ele usa aqui é: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar aqui, meus amados, é uma ideia de algo repetitivo. Algo repetitivo. E nós sabemos que para o filho fazer a coisa errada, nós não precisamos ensinar. Nós não precisamos falar uma vez para os nossos filhos fazerem as coisas erradas. Para nós também fazermos as coisas erradas. Mas para fazer o certo, você precisa falar e falar. Por quê? Porque também os nossos filhos também têm os seus corações rebeldes, assim como nós. Os nossos filhos também são filhos de Adão, assim como nós. Os nossos filhos também têm um coração pecaminoso, assim como nós. Por isso é necessário uma tarefa dura, é uma tarefa árdua, mas que precisa ser feita de forma constante. Inculcar aqui é algo repetitivo, é algo que você tem que falar e insistir aos teus filhos. Por isso que ele traz essa ideia de que ensinar o filho não é apenas algo de domingo, mas é algo de vida. Quando ele diz assim: delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Percebam que ele traz características e contextos aqui de vida cotidiana e de todo o dia. Desde o momento em que eu me levanto até o momento em que eu me deito. Quando eu estou assentado, mas também quando eu estou andando. Aqui, meus irmãos, não é que você vai ficar dando sermão e pregação, teu filho, dia e noite, todo dia, toda hora. Mas aqui a ideia é de que a instrução do Senhor esteja sempre presente na vida de vocês, durante todo o dia. Desde o momento em que acorda, aí você pega seu filho, ali vocês tomam um café, e aí você leva seus filhos para a escola, e ali você pode falar do Senhor, da graça do Senhor, da fidelidade do Senhor, no fato de vocês estarem começando um novo dia, e pedir que Deus abençoe o dia de vocês, do seu filho na escola, e vocês voltam da escola, e ali você conversa com seu filho a respeito do que ele aprendeu, de como ele se comportou, e instrui seu filho de como ele deve se comportar de uma maneira que agrada ao Senhor. E volta para casa e vê a providência de Deus na mesa. E falem a respeito do comportamento de vocês. No final do dia, vocês tiveram algumas brigas, algumas dificuldades, peçam perdão um ao outro, meditem na palavra. Percebam que você não precisa ficar pregando, mas façam com que a palavra esteja presente sempre, em todas as circunstâncias, andando pelo caminho, no momento que vocês estão sentados, desde o momento que você se levanta até o momento que você se deita. E ele vai reforçar isso, porque ele vai dizer que isso deve estar sempre diante dos nossos olhos, né? Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Muitos judeus tomaram isso de forma literal. E de fato escreveram os chamados filactérios, né? Escreveram, eram pequenos escritos que eles atavam em suas mãos, botavam acima da cabeça, escreviam nos umbrais das portas. Mas eu entendo aqui, meus amados, que nós não devemos tomar isso de forma literal, mas é algo simbólico para nós. Que é, a palavra de Deus deve ser algo visível no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida. Porque é assim que você vai educar os seus filhos no caminho do Senhor. Aquilo que está no teu coração, você inculcará aos seus filhos. Se a nossa religião, se o nosso relacionamento com Deus se resume
apenas a um dia na semana, e pior do que isso, às vezes a 1 hora desse dia, que normalmente é domingo, assim será também com os nossos filhos. Esse é o investimento que nós estaremos fazendo para o futuro. Nós educamos segundo aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração é um coração entregue ao Senhor, um coração que ama ao Senhor, um coração que se deleita e que tem prazer em Deus e na sua palavra, os nossos filhos precisam ver isso em nós. Todos os dias, em todo o momento. A palavra de Deus precisa ser algo visível nas nossas vidas, para que os nossos filhos assim vejam. Então percebam, meus amados, que essa palavra ela deve estar sempre diante do povo. Isso nos mostra que essa religião, que a religião cristã, que o cristianismo bíblico não é uma religião apenas de domingo, mas é uma religião de vida. É uma religião de vida. O que Moisés está dizendo? Crie um ambiente de aprendizado. Um aprendizado formal, quando você vai sentar com seu filho, vai ensinar a escritura para ele, vai ler a escritura com ele, mas também um ambiente informal. Quando você, na informalidade, vai educando o seu filho, de acordo com aquilo que está no teu coração. Primeiro, a palavra precisa estar no teu coração, para você fazer investimentos futuros. Essas foram, resumindo o que nós tratamos hoje, meus amados. Nós falamos que nós educamos segundo aquilo que está em nossos corações. Como que funciona isso? Funciona como um investimento. Nós estamos investindo no futuro. Nós estamos investindo em nós, nos nossos filhos e nas próximas gerações. Porque o Deus da aliança é um Deus que trabalha com famílias, com descendência. E louvado seja Deus por isso. Porque o meu Deus é o Deus da minha filha e eu creio que será o Deus também dos filhos, das filhas da minha filha. Por onde isso começa? Esse investimento começa por mim. Quando eu entendo que Deus é o único Senhor e somente Ele precisa e deve ser servido. Somente o Senhor é Deus. Quando eu o amo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, eu amo a Deus, eu me deleito no Senhor, eu tenho prazer em Deus e eu pego a palavra que Ele me ordena para que eu vá bem e eu guardo no meu coração. A partir daí, eu passo então a educar o meu filho. De forma formal, mas também de forma informal. Que a palavra de Deus esteja sempre presente nos nossos dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Que a palavra de Deus seja algo sempre visível e presente. Meus irmãos, como que faremos isso? Sozinhos não conseguimos. Mas, meus irmãos, nós temos o mediador da aliança. Nós pertencemos à aliança do Senhor. Lembre-se que aqui é uma reafirmação da aliança para o povo que estava entrando na terra da promessa, que Deus estava cumprindo a sua aliança com o povo. E nós sabemos que o mediador da aliança é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos com Ele. Que Ele é a verdadeira palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Amar a Deus é amar a Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, por exemplo, lá em João capítulo 14, verso de número 15, ele diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos a Cristo, nós guardaremos os mandamentos que Ele nos estabeleceu, para que sejamos bem-sucedidos nessa terra, enquanto caminharmos, meus amados, para a pátria celestial, para a terra, para Canaã celestial. Não para uma Canaã terrena, mas para uma Canaã celestial. E precisamos fazer isso tudo na dependência de Deus, porque eu acabei de citar João capítulo 14, mas lá em João capítulo 15, nosso Senhor Jesus Cristo diz que sem Ele nós nada podemos fazer. O verso de número 4 ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Final do verso 5, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós precisamos entender, meus amados, que nós temos um mediador, um advogado, que está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. O mediador da aliança está intercedendo por mim, por você, pelos nossos filhos, para que nós cumpramos a sua palavra e que nele nós sejamos bem-sucedidos. E que nele a aliança continue através das nossas gerações. Meus irmãos, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, que Deus abençoe vocês, que as palavras do Senhor estejam no teu coração e que você saiba da importância de investir na tua vida espiritual, na vida espiritual dos teus filhos, para que também os teus netos possam servir ao Senhor. Tá? Que Deus te abençoe, te ajude, que Deus nos ajude para que nós façamos esse investimento a longo prazo. Pois não há investimento melhor e mais seguro do que dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Agradeço aos irmãos e que as nossas famílias sejam guiadas pela palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. Nós acabamos de cantar que os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor e com obras o ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Que assim seja nas nossas vidas e nas nossas famílias. Depois eu agradecerei a presença dos irmãos, mas vamos terminar o nosso culto primeiramente. Nosso irmão William não aparecerá, mas eu peço que ele que está aqui ao meu lado encerre uma oração e depois eu estarei impetrando a bênção. Oremos. Senhor Deus Pai de amor, com alegria que nos achegamos a Ti neste momento, ó Pai, para colocar a nossa gratidão aos Teus pés, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade, apesar das dificuldades, Senhor, que estamos enfrentando, ó Deus, mas o Senhor nos proporcionou este modo, Senhor, essa forma de estar aprendendo da Tua palavra e levando a Tua palavra a muitos corações, ó Deus. Que os nossos corações estejam sempre abertos para receber a Tua mensagem, ó Pai. Esteja abençoando-nos na nossa semana, ó Deus, e nos guardando e nos protegendo, ó Pai. E restaura a saúde e retira essa pandemia, Senhor, o mais breve possível, Senhor, mas tudo conforme a Tua santa e bendita vontade, para que possamos estar reunidos juntamente com os irmãos, ó Pai, para honrar e glorificar Seu santo e bendito nome. É em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, a comunhão, as consolações, o ensino do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus que nos acompanha, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado o nosso momento de adoração, de culto. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, né? Vi vários irmãos aqui, irmãos nossos aqui de Campinas, mas também de outras cidades. Obrigado por vocês nos acompanharem. Eu gostaria de pedir que os irmãos se inscrevessem e compartilhassem as nossas páginas. Nós temos a nossa página no Facebook, como os irmãos aí estão acompanhando, né? IPC de Campinas. Nós temos também a nossa página no Instagram, que também é IPC Campinas. No YouTube, a nossa página é IPC Campinas, IPCC, tá? IPC Campinas, IPCC. Então eu peço que cada irmão, se possível, se inscreva em nossos canais e compartilhem as nossas postagens, os nossos vídeos, para que a nossa página ela possa ser mais divulgada e a palavra do Senhor seja mais divulgada, tá bom? Obrigado à presença de todos vocês, uma excelente semana e como eu disse hoje de manhã, eu espero que o mais breve possível nós possamos nos reunir pessoalmente para agradecermos a Deus por toda a graça que Ele tem nos dado, tá bom? Também quero agradecer as pessoas que nos acompanharam também através do Instagram. Tivemos muitos irmãos que nos acompanharam pelo Facebook, mas também aqueles que nos acompanharam
pelo Instagram. É algo novo para nós, mas eu espero que com o passar do tempo nós venhamos a nos adaptar a essas tecnologias. Obrigado a cada um de vocês, uma excelente semana, que Deus vos guarde. Até mais.